Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área. Queridos, voltamos para mais uma aulinha de juros, exercícios de juros simples, exercícios de juros compostos. Porém, nesta aula, nós vamos apenas aplicar o conceito de aumentos e descontos sucessivos, que é uma noção que nós sabemos desde quando a gente aprendeu razão, proporção. E lá a gente viu um conceito aplicado também dentro de porcentagem, né? Então a gente vai fazer essa aulinha de forma bem simples e bem objetiva. Vou projetar aqui um quadro branco, onde o nosso objetivo é apenas te mostrar, né, esse raciocínio de uma forma bem simplesinha e bem bacana. Então nós vamos colocar aqui, ó, o título como aumentos e descontos sucessivos. Vou colocar só como aumento e descontos, sem problema nenhum, né? Quando a gente faz isso sucessivamente, um após o outro. Claro e evidente que para a gente entender isso, eu vou tentar construir uma tabelinha, um raciocínio aqui, onde a gente consiga perceber essas situações. Então, eu vou colocar aqui o valor da porcentagem. Depois, nós vamos colocar o fator de aumento. E, por último, nós vamos colocar o fator de desconto. Sempre nessa ordem aqui que o Tiago está colocando. Então, sempre vamos trabalhar com o fator de aumento e com o fator de desconto. Isso é muito importante para que a gente entenda, né, a origem dos juros. Como que é montada a noção de juros, né? Então, vamos lá, queridos. Vamos prestar atenção aqui, que isso aqui é muito importante. Digamos, hipoteticamente, que eu vou te dar uma porcentagem, sei lá, 20%. Vamos colocar aqui 20% de porcentagem, né? Como que eu iria calcular, a partir de uma porcentagem de 20%, o fator de aumento? Aí, lógico, que para a gente calcular o fator de aumento, eu tenho que multiplicar, lá no caso dessa porcentagem, por 1,20. Fator é um produto. Se eu pego o valor final, valor inicial, e multiplico pelo fator de aumento, 1,2, é 100%, mais 20, 0,20, que é 20%. Então, eu vou achar o meu valor final, 1,20. Quando eu tenho uma porcentagem de 20% na forma de desconto, eu tenho que pegar o valor inicial e multiplicar por 0,8. 0,8 representa 80%. 100%, 1. Tiro 20%, 1 menos 0,2 dá 0,8. Então, basta multiplicar por 1,2 para dar 20% de aumento, ou diminuir 0,2 e multiplicar por 0,8 para chegar no fator de desconto. Ah, Tiago, vamos pensar em outro valor, vamos. Vamos pensar, por exemplo, que você vai dar um aumento de 5%, por que não? Aí, se você dá um aumento de 5%, você vai multiplicar o número por 1,05. Se você vai dar 5% de desconto, você vai ter que multiplicar o número por 0,95. Você não precisa calcular o aumento mais o valor inicial ou o desconto, né? Ou o valor inicial menos o desconto. Basta multiplicar direto por 1,05 para obter o aumento e 0,95 para obter o valor já descontado. Então, isso é muito simples. Ah, Tiago, vamos imaginar que eu vou dar 12%. O que acontece, gente? 12% de aumento é 112% do produto. Então, vai ser 1,12. Lógico. E se eu pensar agora que eu vou dar 12%, então, de desconto, vai ser 0,88, que 0,88 menos 0,12, né, a gente vai chegar na conclusão lá, que vai ser 1. Então, de 1 menos 0,12 dá 0,88. Então, isso é muito importante a gente entender isso aqui, de forma clara e de forma objetiva. Evidentemente que se eu estou te dando, então, I%, vamos colocar um I minúsculo aqui, um I%, claro que o nosso fator de aumento ele vai ser dado por 1 mais I, onde esse I vai estar em porcentagem, né? Vai ser um número decimal. Então, eu posso chegar à conclusão que para encontrar o desconto eu tenho que fazer 1 menos a porcentagem I. Esse I tem que estar em decimal.
Então, de maneira simples e de maneira objetiva, a gente consegue construir aqui, né, uma tabelinha onde a gente pode obter, né, o fator de aumento, o fator de desconto de forma bem simples, né, de forma bem clara, beleza? Então, isso é muito importante na construção. A hora que eu fiz aqui, infelizmente, aqui deu zebra, né? Infelizmente, deu zebra. Ele não me permitiu fazer a tabelinha da forma que eu queria, que eu gostaria. Mas deu para você entender na montagem. Pode voltar aí, pausar aí, que você vai perceber o que acontece no aumento e no desconto em cada uma dessas situações. Beleza? Eu vou voltar aqui para a gente fazer aqui novamente aqui a construção, né? Para que você entenda. Então, se eu tenho uma porcentagem, né, de 20%, eu tenho um fator de aumento de 1,20. Eu encontrei um fator de desconto de 0,80. Então, estou só refazendo aqui, porque, infelizmente, descompactou na hora que eu fiz ali, né? Depois a gente deu, sei lá, 5%. 5%. O fator de aumento vai ser 1,05. Aqui. E o fator de desconto foi 0,95. Vamos arrumar aqui. Depois, por último, né, de dado numérico, a gente colocou aqui, sei lá, 12%, se eu não estiver equivocado, né? Então, 12% no aumento vai ser 1,12, 112%. E no desconto vai ser 0,88, 1 menos 0,12, 0,88%. E por último, né, se eu te dou, então, uma taxa de porcentagem I, sendo I%, evidentemente que o fator de aumento ele vai ser 1 mais esse I, desde que esse I esteja em decimal. Da mesma forma, né, que no caso do desconto, ele vai ser 1 menos o I, desde que o I também esteja de forma decimal. Aí sim, agora a tabelinha ficou compactada, né? Desculpa aí ela ter descompactado, é problema do programa e não meu. Então, a gente tinha montado essa tabelinha aí. Essa visão, Thiago, ela é muito importante demais da conta. Ela é muito importante para a gente entender o que eu faço para achar aumento sucessivo e desconto sucessivo de forma muito objetiva e de forma muito prática, sem necessariamente aplicar a formulinha de juros simples ou juros compostos, dependendo da necessidade, principalmente se economiza conta em juros compostos. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha num exercício, por exemplo, que poderia aparecer para você no dia a dia. Então, vamos imaginar que uma empresa concedeu a seus funcionários 2 aumentos sucessivos de, aí eu vou colocar aqui 10% e 20%. Podemos afirmar que o aumento real no período foi de... Vamos imaginar que nós temos um exercício desse tipo, né? Eu tenho uma empresa que concedeu a seus funcionários 2 aumentos sucessivos. Um de 10% e o outro de 20%. Podemos afirmar que o aumento real no período, né, o aumento real no período foi de quanto? Então, qual é o aumento real no período? De quanto que foi esse aumento real? Tiago, como que a gente faria esse exercício, então, de uma forma bem simples, de uma forma bem objetiva? Bom, eu tenho que primeiro calcular um valor inicial.
E aí, lógico que esse valor inicial é um valor arbitrário qualquer, sei lá, eu tenho um valor inicial X. Então, como o primeiro aumento, o que acontece após o primeiro aumento? Após o primeiro aumento, eu recebia X. Eu não aumentei 10%, então agora eu vou receber 110% de X. Esse é o valor que eu recebi após o primeiro aumento. É óbvio, é lógico que quando eu receber o meu segundo aumento, então vamos colocar aqui, ó, segundo aumento, esse segundo aumento ele vai ser sobre o valor que eu recebia. O valor que eu recebia, 1,1. Como o segundo aumento foi de 20%, eu vou receber agora 120% do que eu recebia. Opa, mas eu recebia quanto? Eu recebia 1,1x. Eu, anteriormente, eu recebia 1,1x. O aumento foi após o primeiro. Então, eu dei 2 aumentos sucessivos, um após o outro. Então, se eu fizesse essa continha aqui, se eu pegasse 1,2 vezes 1,1, eu chegaria que seria 1,32 de x. O que quer dizer esse 1,32 de x aqui? Esse 1,32 de x quer dizer que essa empresa, então, concedeu a seus funcionários um aumento de 32% neste período. Repara que muita gente pensa assim, ah, Thiago, eu dei 10%, depois eu dei 20%, então aumentou 32%, tá certo? Tá errado. Se ele é um aumento após o outro, aumentos sucessivos, se eu aumentei 10% e depois eu aumento mais 20%, se ele é sucessivo, um após o outro, é juros sobre juros. Então, houve um aumento de 32%. Ah, Thiago, eu gosto muito de usar valorzinho. Então, eu falo que eu recebia 100, aí recebo 110, aí depois eu aumento 20% de 110, eu recebo 132, aumentou 32 em 100, eu fiz de cabeça, sou foda. Ótimo, parabéns, tá certo. O importante é a gente entender a construção desse exercício. Beleza? A construção desse parâmetro de usar aumentos sucessivos, o parâmetro de usar também descontos sucessivos. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui uma outra situação hipotética, né? Vamos colocar aqui um exercício aqui, por exemplo, assim, olha, uma loja aumentou o seu produto em 60%. Em 60%. Para, então, conceder a seus clientes, uma loja aumentou o seu produto em 60%. Para, então, conceder a seus clientes um desconto de, vou colocar aqui 60%. Para, então, conceder a seus clientes um desconto de 60%. Qual foi o desconto real dado por esta loja? A pergunta é simples. Qual foi o desconto real dado por esta loja lá para os seus clientes? Porque uma coisa eu quero deixar claro para você, não vamos ser bobos, né? Quando uma loja anuncia um produto em 60% de liquidação, 80% de liquidação, é uma propaganda enganosa. Se ele dá desconto de 60% no nosso país, ele não paga nenhum imposto com os 40% que ele vai receber desse produto. Quem dirá o produto, né? Então, com essas mega promoções, elas são feitas, se você observar, né, antes desses feirões, geralmente os produtos vão aumentando o seu valor significativamente. Quando esse valor está muito caro, aí sim, eles pegam e dão um desconto. Então, o que eu poderia fazer para, né, fazer esse exercício de forma bem simplesinha aqui? Bom, eu tenho que criar aqui um parâmetro inicial.
E esse valor inicial, que o Thiago vai usar como parâmetro, ele sempre vai ser aquele valorzinho fictício, X, arbitrário. Ah, Thiago, eu uso 100, posso? Pode. O Thiago quer que você use X. Aí o que eu fiz? Primeiro, a loja aumentou o seu produto em 60%. Então, o valor aumentado, porque primeiro eu aumentei, se eu aumentei o produto em 60%, ele custava 100%. Agora ele custa 100% mais 60%, ele custa 1,60% de X, ou seja, 1,6X. Claro que o desconto vai ser dado em cima desse valor. O valor descontado agora, ele vai ser calculado como? Bom, eu não vou dar um desconto de 60%. Querido, se eu te dou um desconto de 60%, você só paga 40% do produto. Só que vai ser 40% de qual valor? O valor do produto agora passou a ser 1,6x. Então, vai ser 40% de 1,6x. E lógico que eu posso fazer essa continha. E se eu pensar nessa continha, 40% de 1,6x, se eu fizer essa continha, deixa eu voltar com a setinha aqui para dentro, 4 vezes 16 dá 64. Então, com duas casas decimais, vai ser 0,64 de x. Opa, presta atenção. Se o produto inicialmente custava x e agora eu estou pagando 0,64 de x, eu estou pagando menos. Mas o que esse valor representa para mim de forma real, de forma concreta? O que representa esse 0,64 aqui? Bom, lógico e evidente que esse valor aqui, ele representa um desconto. Então, foi dado desconto, faltou aqui, ó, foi dado um desconto de 36% do valor inicial. Lógico que a liquidação não é uma liquidação de 60%, ela é uma liquidação de 36%. Ah, Thiago, então houve desconto? Houve. Lógico que houve. Agora eu quero que você entenda. Se eu divulgo que eu vou dar uma liquidação de 36% ou uma liquidação de 60%, em qual que eu vou encher mais a loja? Na de 60%, é óbvio. Então, eu anuncio uma promoção absurda, 60% de desconto, que vai fazer com que você pague apenas o quê? 40% do produto. E você está achando que está bem. Não, só que antes houve um aumento. Às vezes você não sabe que houve um aumento. Então, ao dar 60% de desconto sobre esse valor aumentado, corresponde a um pagamento de 64% do produto. Se eu paguei 64% do produto, é porque houve um desconto real, então, de 36% desse produto. Essa noção dentro da matemática ela é muito importante. Essa noção dentro da matemática é primordial para você entender os exercícios, né, de forma simples e objetiva, sem ficar perdendo muito tempo. Então, juros sobre juros, aumento sobre aumento, desconto sobre desconto, ou desconto sobre um aumento e assim por diante, é realizado desta forma. Vou te mostrar, por exemplo, aqui, como último exemplo, né, um exercício, por exemplo, que aparece no Enem frequentemente. Né? Eu vou falar o seguinte, olha, que as dimensões de um paralelepípedo retângulo foram aumentadas de 10%, 20% e 10%, respectivamente. Determine o aumento percentual do volume. Então, vamos imaginar que nós temos esse exercício, que já apareceu no Enem algumas vezes, né? Mas só para a gente entender.
né? Então, as dimensões de um paralelepípedo retângulo foram aumentadas de 10%, 20% e 10%, respectivamente, cada uma. Determine o aumento percentual do volume. Querido, presta atenção. O paralelepípedo, ele tem, por definição, né, 3 dimensões. Então, vou desenhar aqui o paralelepípedo aqui, para que você possa, lógico, né, imaginar essa situação de uma forma bem simplesinha, bem bonitinha, né? Então, vamos imaginar aqui que você tem aqui esse paralelepípedo. O Thiago está te mostrando um paralelepípedo bonitão ali, ó, né? Então, você tem aqui um paralelepípedo de dimensões A, B e C. Aí, lógico, você pode caprichar mais no desenho, não precisa nem sequer fazer o desenho também, não tem problema nenhum, né? Que é só para você entender. Vamos imaginar que aqui eu tenho uma dimensão A, minúsculo. Vamos imaginar que aqui, hipotético, eu tenho uma dimensão B, minúsculo. E vamos imaginar que aqui, hipotético, eu tenho uma dimensão C, minúsculo. Óbvio que a dimensão A, ela foi aumentada. Só que essa dimensão A, ela foi aumentada em 10%. Então, ela vai passar a ser agora 1,1 de A. Eu aumentei ela 10%. A outra dimensão, que é a dimensão D, ela também foi aumentada, só que ela vai ser aumentada em 20%. Então, ela vai passar a ser 1,2 de B. E, evidentemente, que a terceira dimensão C, ela vai sofrer um aumento, né? Ela vai sofrer um aumento de 10%, ela também vai passar a ser 1,1 de C. Então, o que vai acontecer com os volumes? Querido, vamos prestar atenção. O volume de um paralelepípedo, de maneira geral, ele é o produto das 3 dimensões. Então, ele é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Só que esse volume aqui é exatamente o volume inicial. O volume inicial do paralelepípedo, que eu vou chamar aqui de V0, VO. Vou escrever aqui. Volume inicial, né? VI. Ele vai ser A vezes B vezes C. Só que o que acontece agora? Quem que vai ser o volume final desse paralelepípedo? Bom, aí eu tenho um problema. Porque o volume final desse paralelepípedo vai ser a primeira dimensão, que é 1,1A, vezes a segunda dimensão, que é 1,2B, vezes a terceira dimensão, que é 1,1C. Então, se eu pensar um pouquinho, esse volume final, ele vai ser 1,1A, que multiplica 1,2B, que multiplica 1,1C. Então, se eu pegar 1,1 vezes 1,2 vezes 1,1, isso vai me dar 1,452. 1,452 de ABC. Ou seja, presta atenção, eu estou falando que o meu volume final, ele corresponde a 1,452 do volume inicial, que é A vezes B vezes C. Então, o que isso está representando para a gente aqui? Né? O que isso quer mostrar dentro do nosso raciocínio? Bom, quer dizer que o volume ele foi aumentado, passou de 1, houve um aumento. E qual é o valor desse aumento? Bom, se passou de 1, passou 452, passou 45,2. Então, aumentou em 45,2% o seu volume. Então, isso é uma questão recorrente lá no Enem, que a gente faz sem usar fórmula de juros compostos. Juros sobre juros. Usando apenas o raciocínio de aumento sucessivo ou desconto sucessivo. Então, esse raciocínio ele é muito importante. Né? Eu preciso que a gente entenda isso de forma bem prática e de forma bem objetiva, para que a gente não erre coisas banais lá na hora da prova. Então, insisto, isso é recorrente no Enem, você não pode errar. Beleza? Queridos, mais uma vez, obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua atenção. Tenho certeza que você vai mandar bem lá no seu vestibular.
Beleza? Beijos, até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.